Os meninos. Eu sou Marcelo Filardi, professor do curso de Ciências Biológicas do IFMG, e o tema dessa aula, imunologia. Pessoal, nesses tempos de pandemia, que é assunto oportuno, hein? Então ninguém sai. Então olha só, a gente vai caracterizar o sistema imune. Ah, pessoal, dá licença que eu quero ver essa imagem aí que eu achei bonita. Calma, gente. Então a gente vai caracterizar a circulação linfática, né? Que diferença que ela tem da sanguínea, né? E a gente também vai estudar, compreender quais são esses órgãos ligados ao sistema linfático, né? Que são os órgãos linfóides, e também as células envolvidas com o sistema imune, tá? Então, uma introdução ao sistema imune, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Você viu o que eu cliquei? Olha só, fica olhando antes, ó. Aqui está o sistema circulatório, tá vendo aí? O sistema circulatório com a bomba, o coração, né? Veias e artérias. Aí olha só no próximo clique. Esse aí que é o sistema linfático, tá vendo? É um emaranhado, são vasos abertos espalhados pelo corpo todo. Tá bom? Então vamos ver com mais detalhe? A primeira ideia que se teve de defesa imune, de que o corpo combatia certas doenças, foi abordado, né, por esse cientista, Edward Jenner. Aí olha o que ele fez, vocês vão achar incrível isso aqui. Ele, tá vendo essa imagem, essa retratação de época? Tá vendo aqui uma janela e no fundo uma vaquinha ali? Pois é. Esse cientista, ele via que as mulheres que ordenhavam, os fazendeiros, né, mulheres e homens que ordenhavam as vacas, elas não contraíam uma determinada doença que estava dizimando a população. Ele era britânico, então sabe o que ele viu? Ele falou assim, por que essas pessoas de fazenda que têm contato com as vacas que são portadoras dessa doença, por que essas pessoas, esses fazendeiros não estão adoecendo e morrendo? Então ele viu que essas pessoas, ao lidar com esses animais, contraíam diariamente, entravam em contato ali com as feridas. Então o Jenner viu que nas feridas tinha a cura. Então sabe o que ele começou a fazer? Pegar, punçar, né, restos ali daquele pus, daquela pústula na ferida da vaca, e injetar nas pessoas. E ele via que ele estava salvando as pessoas. Olha essa ideia aí de imuno, de vacina. Aí ele foi e publicou. Isso aqui é um manuscrito dele, pessoal. Olha que interessante. Entendeu o que ele fez? Ele ia lá na ferida, pegava aqueles restos ali da ferida, né, aquele resto orgânico, injetava no corpo de um paciente. Esse paciente melhorava, não pegava doença. O pessoal da cidade, olha, parabéns. Então isso aí, pessoal, foi uma primeira ideia, né, de que o corpo rejeitava, combatia um invasor e memorizava. Olha, parabéns. Aí, né, claro, né, pessoal, tem toda... Ah, a pessoa está na frente, eu quero ver a mão do moço ali. Pessoal, essa imagem aqui é porque jornais britânicos na época criticavam ele, esse cientista. Porque você já pensou tirar ferida, resto de ferida de uma vaca e colocar numa pessoa e salvar a pessoa? Então fizeram aqui uma sátira, né? Repara que, por exemplo, tá vendo aqui esse moço de vermelho? Tá saindo um bezerrinho dele aqui, tá vendo? Da busanfa dele, ó. Aqui, esse moço aqui na direita aqui saindo um boi da boca. Esse aqui com chifre. Outro aqui, olha o narigão desse aqui saindo um tourinho aqui, tá vendo? Essa outra moça aqui saindo um touro da cara dela. Esse aqui do ouvido. E aqui o Edward Jenner fazendo um corte no braço da moça, tá vendo? Ela nem tá gostando. Para colocar nela a ferida da vaca, que tá nesse cestinho desse ajudante aqui, ó. Então foi tudo muito criticado, gente. É interessante, né? Você vê como que a ciência é um produto social, né, pessoal? Então, continuando. Então, vamos ver. Ninguém sai, pessoal. Ah, a pessoa está na frente da cara do moço, eu quero ver a cara dele. Calma, gente. Então, olha só, pessoal. Vamos caracterizar a circulação linfática. Ela não tem um coração. Ela não é bombeada para um coração. Deixa eu pegar aqui Aqui, ó. Fica vendo aqui, gente.
Aqui a circulação, né, sanguínea, tem um coração bombeador aqui, veias e artérias, e aqui a circulação linfática. A circulação linfática ela não tem esse órgão central e ela é um sistema aberto. Por quê, né? Aí você fala, mas se ela é aberta, por que chama circulação? É pela força da expressão orgânica, fisiológica. Porque a circulação sanguínea ela é fechada. O vaso, o sangue, né, o fluido sangue, ele corre dentro de veias e artérias. Enquanto que a circulação linfática, ela não é fechada, vamos dizer assim. Pensa numa sala, um ralo, né? Um ralo ali. O ralo não continua para dentro da sala, né, tem um buraco ali. Aí tudo que fica vazando aqui na sala de resto de lavação, esse fluido, ele cai para dentro do ralo e vai embora, para a circulação linfática. Então, o sistema linfático ele é meio coletor, entendeu? Vocês vão entender mais para frente. O fluido não é sanguíneo, tanto que ele não é vermelho. O fluido é uma linfa. O que essa linfa tem? Eu vou falar agora, né, já já. Mas ela não tem hemácias. Porque se tivesse, ela seria vermelha, né? Porque o que dá a tonalidade vermelha ao sangue, né? São as hemácias, por causa da hemoglobina, né? Então a linfa ela não tem a função de transportar oxigênio, ela não tem hemácia, entendeu? A importância primária dela não é transportar oxigênio. Então vamos ver, né? Olha lá, a linfa ela recolhe o sistema linfático recolhe a linfa intersticial. O que é sistema que é linfa intersticial? Calma, pessoal. Lembra que eu falei da água aqui na sala, essa água ali, e ela cai no ralo e vai embora? Pois é, aqui nesse chão, esse chão aqui tá cheio de bloquetinho, né? Cheio de bloquete. Pensa esses bloquetes como se fossem as células. E essa água de lavação seria essa linfa, esse líquido intersticial. Interstício, né, que fica ali entre as células. Se esse líquido ficar aqui nessa sala, essa sala vai inchar. Seu pé vai inchar. Entendeu o que é o inchaço? O inchaço, o edema, é causado por essa linfa estagnada. Aí você fala assim, mas por que ela está estagnada? Ou porque você está ficando sentado muito tempo, ou em pé muito tempo, ou usando roupa íntima apertada, ou cinto apertado, ou calça apertada. Então o que acontece? Essa linfa ela deixa de circular. Aí quando você anda, quando você corre, quando você faz um movimento, ou só de fazer um alongamento, essa linfa que está meio estagnada ali, ela entra para o ralo adentro e vai embora. Entendeu a importância dessa linfa? Ela coleta. O sistema linfático coleta esse líquido intersticial acumulado. Aí você fala assim, mas de onde que vem esse líquido? Esse líquido, pessoal, vem da diferença de pressão do sangue. O sangue, quando vem banhar essa sala aqui, por exemplo, o sangue vem com uma pressão, bombeada lá pelo coração, né? E aí, quando ele vai embora, a pressão vai caindo. Essa diferença de pressão do sangue que chega no tecido e do sangue que sai, essa diferença de pressão causa um acúmulo local de líquido. Esse acúmulo extravasado de líquido a gente chama linfa, que tem água, mineral, tem gordura, tem anticorpos, tem proteína. E aí precisa de um coletor. Eis o sistema linfático entrando em ação. Eu estou chamando de ralo, para você ter essa ideia aberta do sistema. E aí esse líquido acumulado ali nos tecidos entra ralo adentro e vai embora para a circulação linfática, para desembocar lá na circulação sanguínea. Não é interessante, pessoal? Tá bom? Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, o sistema linfático, ele recolhe essa linfa intersticial, esse líquido extravasado acumulado da circulação sanguínea, tá bom? E olha só, chega a ser a 3 litros por dia, pessoal. Então, por isso que pessoa que fica deitada muito tempo, parada muito tempo, em pé ou sentada, isso é até perigoso, né? Então, por isso que essas viagens de ônibus, viagens de avião, eles têm que ter, se não uma parada, um sistema lá dentro de educação corporal, né, que se dá aos passageiros para fazer certos movimentos, mexer o pé. Por exemplo, mexe seu pé aí agora, assim, gira seu pé, como é que é bom. Assim, como é que dá um conforto na perna como inteira? Porque ao mexer com o pé, você mexe com a batata da perna. E a batata da perna contraindo movimenta esse fluido que está parado ali. Então isso é bom.
Então, por exemplo, esses trabalhos aí que exigem a pessoa ficar muito tempo parada, é bom você fazer uns alongamentos, mexer, levantar braço, mexer a perna, alongar o corpo. Isso faz o fluido corporal circular, evita problema, né, pessoal? Outra função da linfa é transporte de lipídio e proteína. Então, vamos supor, você teve uma alimentação, aí foi para o intestino. Do intestino acontece a digestão e vai tudo para a circulação sanguínea, os nutrientes. Mas o colesterol nessa parte lipídica e a parte proteica entra linfa e vai embora. Aí da linfa vai para o fígado, é processado, depois tudo acaba desembocando no sangue. Mas a linfa é esse transportador primário de lipídios e proteínas intestinais. Interessante, né? Outra coisa também, a linfa ela transporta esses invasores. Ó, antígenos são corpos estranhos, vai acostumando com esse nome. Então, tudo que entra de corpo estranho no nosso organismo, seja no intestino, na boca, na vagina, no olho, no ouvido, isso tudo cai na circulação linfática, que é esse coletor de impurezas. E aí vai ter uma resposta imune, uma resposta de defesa, tá bom? Ah lá, tanto que eu escrevi no último ali, ó, defesa imune, tá vendo? Pessoal, ninguém sai, tô gostando, essa circulação linfática é interessante. Aí, ó, então ninguém sai. Olha aqui. Ah, professor, você falou que não tinha coração, o que que o coração... Gente, aqui é o coração participando da circulação sanguínea, porque as coisas não estão separadas. A circulação linfática, ela está aqui do lado, ó. Tá vendo? Ela vermelhinha aqui. Ó, vermelhinha não, gente, volta. Esse verdinho aqui, ó. Esse verdinho é para mostrar para você uma circulação paralela à circulação linfática. Ah, mas por que tem três cores? A azul e esse vermelho. Azul, pessoal, é tipo uma convenção que se dá a ideia de sangue circulação venosa, né, o azulzinho, e a vermelhinha que é a circulação arterial. Repetindo, circulação arterial e venosa, ambas são circulatórias, né? Uma vem do pulmão oxigenada, vai para o corpo, depois volta do organismo para se oxigenar no pulmão. Essa pequena e grande circulação, ela é sanguínea. Mas paralela à circulação sanguínea bombeada pelo coração, nós temos uma circulação linfática que está de verdinho aí, tá vendo? Por que eu falo que ela é aberta? Lembra do ralo? Tá vendo ela aqui, as setinhas? Ó? As setinhas estão mostrando os líquidos corporais que se extravasaram da circulação sanguínea. Esses líquidos corporais são recolhidos por esse dreno, por esses vasos linfáticos. E aí gente, não esquece que nesse meio tempo tá vindo aqui gordura, tá vindo invasores, antígeno, seja de que parte do corpo for. Você tá com uma unha encravada? Tá vindo circulação linfática lá da sua unha encravada com antígenos, com invasores da unha encravada. Para onde vão? Tá vendo aqui? Tem em outro idioma, mas dá para entender. Tá vendo aqui nódulo linfático? Ó? Esse nódulo linfático que ele é importante para a resposta imune, tá bom? E aí, pessoal, acaba que tudo se desemboca lá na circulação, tá vendo? Na circulação sanguínea que eu quero dizer. Agora, pessoal, olha que interessante. Lembra que eu falei que você ficar sentado muito tempo, parado muito tempo, o pé vai inchando, né? E aí eu falei que quando você mexe, quando você anda, quando você faz uma contração muscular, essa linfa, esse líquido acaba circulando. O que o organismo faz para evitar assim, uma aquisição evolutiva interessante? Sabe dentro do vaso linfático, que são esses verdinhos? Dentro dos vasos linfáticos tem umas válvulas. Olha que interessante. Tá vendo um aumento aqui, ó? Tá vendo aqui válvulas linfáticas? Sabe o que essas válvulas permitem? Ela permite que o líquido suba, mas não retorne. Impede que haja refluxo. Olha que defesa interessante. Quer dizer que esse fluido ele só tem uma direção, ascendente. Olha que interessante. Aí você fala assim, tá, mas se o fluxo só tem essa direção, quem que bombeia ele? Quem que faz ele subir? Os movimentos musculares, diferenças de pressão interna. Por isso que é interessante movimentar, fazer alongamento. Por isso que eu falei, mexer com a perna, andar, movimentar. Você está fazendo um trabalho aí que te exige uma imobilidade corporal, dá uns minutos de 10 minutos e para, vai fazer alongamento, vai andar, vai, entendeu?
Ah, gente, é interessante, ninguém sabe. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Ó, aí, opa, aqui tá mostrando a circulação. Olha só, gente, isso aqui é um aumento, pessoal, da circulação sanguínea. Tá vendo o vermelhinho com azul? São circulações sanguíneas, né? Mostrando a parte venosa azulada e a parte vermelhinha arterial, tá bom? Nesse meio tempo, lembra que eu falei da pressão? O coração tá bombeando sangue lá pela artéria, arteríola, o sangue tá chegando aqui sob alta pressão. Aí esse sangue nutre e oxigena os tecidos, né? Que tá tudo aí, os tecidos estão aí. Só que o que acontece nesses capilares aqui, nesses vermelhinhos? Quando o sangue oxigena e nutre os tecidos, acontece uma diferença de pressão arterial para venosa. Essa diferença de pressão sanguínea acontece o extravasamento desse líquido tá vendo aqui células dos tecidos? Essa região aqui é tecidual, tá? Essa região aqui fora é tecidual. Então o que acontece? O sangue chega pela artéria, banha os tecidos e vai embora pelas veias. Só que nesse meio tempo, pessoal, essa diferença de pressão causa esse extravasamento tissular, esse extravasamento de líquido, que passa a chamar linfa. Não é mais sangue, né? Linfa. Essa linfa é recolhida, né, por esses vasos linfáticos de verdinho. Olha que bonitinho. Pessoal, tudo é muito legal, né? Tudo é muito encaixadinho, né, gente? Continuando. E aqui um aumento para você enxergar mesmo. Tudo que você está vendo de vermelho aqui são células, né? E o sangue chegou, banhou aqui tudo, nutriu, oxigenou. Só que acontece essa sobra de líquido, linfa. Essa linfa é recolhida pelo vaso linfático. E aí vai desembocar na região do peito, só ver à esquerda aqui, ó, lá na circulação sanguínea novamente. Tá? Então a linfa, ela leva gordura, ela leva proteína de corpos, parte de invasores, tá? A linfa. Que legal, né, pessoal? Continuando, ninguém sai. E aí eu quero te mostrar então, eu falei da circulação linfática, mas olha, vou entrar em detalhe agora nos órgãos linfóides. Então você tá vendo aqui que eu coloquei um organismo aí. Você tá vendo aqui a circulação linfática espalhada por todo o corpo, né? E aí, a medula óssea e o timo, gente, o timo ele fica em cima do coração, aqui na região do peito. O timo, ele é muito importante para o sistema imune. A gente quase não fala dele nos colégios, né? O timo, tá vendo aqui o desenho aqui, ó? Aqui tem outro idioma, gente, mas dá para entender. O timo, ele fica na região peitoral. A medula óssea, né, dentro dos ossos. Tanto a medula como o timo são órgãos primários, de resposta primária ao sistema imune, que a gente vai ver com detalhe. Hoje é só uma introdução. E aí, quais são os órgãos secundários? Adenoide, pessoal, adenoide, tem gente que até tira, a gente vai falar dela. A adenoide, ela fica lá no fundo do nariz, tá? Tá vendo aqui no desenho da imagem que é adenoide? E tem adenoide, mas logo abaixo aqui tem as amígdalas, né? Ou tonsilas. Que nome diferente, né? Adenoides e tonsilas são essas regiões que estão na parte nasofaríngeo, nessa região aérea oral. Então, adenoide e as amígdalas ou tonsilas ficam nessa região. Que estratégia de defesa, né, pessoal? Estratégia de defesa aérea e oral, tá? São órgãos linfóides, ó. O baço, como vocês estão vendo aqui, né, ele fica na região abdominal, vamos falar assim, tá? E os linfonodos, isso aqui, deixa eu voltar para você ver o negócio aqui. Aqui, isso aqui é o linfonodo, ó. Isso aqui, lembra aquele carocinho, aquele nódulo linfático? Isso aqui é o linfonodo, ó. Linfonodos são esses grumos, tá? Que a gente vai ver com detalhe, que são os linfonodos. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Tem na virilha, tem debaixo do braço, tem na garganta. Peraí, por que eu fui nesses locais? Porque esses locais, pessoal, é quando você tem unha encravada, vai te dar íngua na região da virilha. Quando você machuca o pé, por exemplo. Por que eu vim logo na virilha? Porque aqui tem acúmulo de linfonodos e eles se incham, se inflamam na época da invasão. Isso é um bom sinal de defesa. Então, virilha, debaixo do braço, às vezes você aperta, assim, dói quando você está com algum machucado na mão, né? Aí
você aperta assim, dói. Ou aqui na garganta, quando você tá com dente nascendo. Eu não tô falando dor de garganta. Eu estou falando aqui de baixo, aqui, ó. Nessa região, né? Debaixo da orelha aqui. Quando você aperta, dói um pouco. Porque nessa região aqui, você tem muito. Nós temos, né? Muitos linfonodos. E eles inflamam quando você tá com alguma infecção, tá bom? Então, gente, ninguém sai, pessoal. Agora, essas placas de Peyer, vou falar sobre ela, né? E o apêndice, pessoal. Aqui, tá vendo aqui, ó, o apêndice intestinal? Ninguém dá nada pelo apêndice, né? Ah, é um vestígio, é um órgão vestigial. Ele era um outro intestino. Mas ele, o pessoal, há estudos mostrando a importância imunológica do apêndice. Não, eu só sei do apendicite. Você vai ver que interessante. Essas placas de Essas placas, tá vendo aqui? Tem outro idioma, mas dá para entender. Placas de pé. Essas placas, elas estão localizadas no intestino delgado. E eu vou falar com mais detalhe, tá? Então aqui, pessoal, uma visão geral dos órgãos envolvidos com o sistema imune. Então vamos ver? Ninguém sai. Ah, pessoas, sai da frente da boca que eu quero ver essa boca. Eu achei interessante a boca, eu quero aprender tudo, eu tô gostando do curso. Olha só, o que são essas tonsilas? As tonsilas, lembra da adenoide que eu comentei que está no fundo do nariz? Ó? Tem gente que tira, eles falam carne, está entupido, meu nariz está entupido, o otorrino falou que tem que tirar minha adenoide. Pessoas que têm muito problema respiratório, sinusite, essas coisas, acabam tirando a adenoide, né? A tonsila que eu falei aqui, que fica no fundo do céu da boca, tá vendo? Tem a tonsila palatina e a lingual, tá vendo? Olha que interessante, que estratégia, pessoal. Elas ficam estrategicamente localizadas exatamente nessa região oral que está sempre aberta e sujeita a invasão. Parte oral, parte nasal tem esse sistema de proteção. Por isso que acaba inflamando, sabe? Olha aqui nessa região aqui, ó. Se você abrir a boca, né, assim, e olhar no espelho, você consegue ver essas amígdalas aqui, ó, que o povo, quando inflama, chama amidalite, né? Ou dor de garganta mesmo, que acaba inflamando, tá vendo? Nas laterais e no fundo da língua. Que interessante, né? E a adenoide, ela fica mais assim, atrás do nariz, na parte oral nasal, nessa curvinha aqui lá atrás, sabe? E aqui tem um raio-x para mostrar, ó, essa primeira parte aqui que é a tonsila palatina, tá vendo? Da boca. Não, pessoal, aqui não é a tonsila palatina, aqui é o adenoide, porque aqui é a parte nasal da pessoa, tá vendo? Adenoide. E esse raio-x é para mostrar um inchaço. Então aqui é a adenoide, tá bom? E aqui embaixo a outra setinha é para mostrar a lingual aqui, ó. Tá vendo a parte a pessoa, a boca aqui, o esôfago chegando aqui. Que interessante, né? Dá para ver no raio-x. Continuando, pessoal, ninguém sai, gente. Aqui, ó. Credo, professor, o que é isso? Que boca feia. Pessoal, isso aqui é uma amidalite feia, ó. Tá vendo? Olha que inchaço a língua, tá vendo? E aqui, ó. Aí você fala, o que é esse negócio branco? Isso aí é pra você ver como é que a infecção já tá avançada. Isso aqui é secreção purulenta. Essa pessoa que deve estar com uma dor de garganta. Por isso que o povo antigo fala pra fazer gargarejo, né? Aqui a úvula, que é aquela campainha, né? Que é tipo um sensor, né? Não é interessante, pessoal? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui no fundo, ó, tem umas plaquinhas aqui. Eu vou te mostrar com detalhe. Olha só. Tem gente que dá essas placas aqui, tá vendo? E. Ah, pessoal, isso aí tem um fedor. Gente, pra que ficar cheirando isso? Às vezes você. Porque essas plaquinhas, elas são sólidas na amígdala. Repara que tá até inchada a amígdala dessa pessoa. Às vezes você passa a língua assim, você sente esses caroceiros, você faz um negócio e ela vem. Aí você pega, cheira, faz uma cara. Gente, não fica cheirando essas coisas não. Mas sabe o que é isso aqui? Eles falam cálculo na amígdala, né? Alguma coisa assim. Essas pedrinhas, elas são emborrachadas, vamos dizer assim. Elas têm resto de bactéria, restos de glóbulo branco morto. Isso aqui, já que isso aqui é um sistema de defesa, né? Que é a amígdala, que é um órgão linfóide, ela, às vezes, você tá assim, por exemplo, tem gente que tem mania de ficar comendo cabelo, põe mão na boca, muito, por exemplo, muito
come coisas, não tem higiene alimentar, então acaba que essa região fica muito invadida. O que o organismo faz? Tenta proteger. Então isso aqui é um sinal de defesa, sabe? Que você tem que verificar seu hábito aí, né? Mas é um bom sinal, né, pessoal? Continuando, gente. Então aqui o apêndice, falando dele. O apêndice, ele é uma ponta do intestino, né, grosso. E que você acha que ele não tem função. Função digestória, não. Mas há estudos, ó. Repara, pessoal, sai da frente que agora eu quero ver, eu estou interessado. Olha só, esse trabalho de 2007 foi um primeiro trabalho que foi publicado e que causou assim né? Assim, eles estudaram biofilmes bacterianos, né, no intestino delgado, sugerindo uma aparente função do apêndice vermiforme. Repetindo, cientistas analisaram o apêndice vermiforme humano, chama vermiforme porque, tá vendo lá, ele tem uma, né? Cientistas estudaram biofilmes bacterianos nesse apêndice e viram que ele tem uma função, uma outra função, assim, que ele tem uma função e não um simples órgão vestigial. E aí, o que acontece? Choveu de trabalho, ó. Olha lá, ó, olha esse trabalho aqui. A função imunológica do apêndice é uma redundância? Eles querem dizer assim, eles querem entender, né, essa função paralela desse apêndice. Olha esse de baixo. A imunologia do apêndice vermiforme, uma revisão de literatura. Olha esse outro aqui. E tudo assim, gente, recente, ó. Esse de 2016, esse aqui de 2019, aquele ali de 2018. Tá chovendo trabalho envolvendo o apêndice. Olha esse outro aqui, ó. Apêndice vermiforme, um órgão imunológico mantido por microbioma, vamos dizer assim. Eles estudaram as bactérias envolvidas lá no intestino, interferindo na função imune desse apêndice. A importância desse microbioma. Depois vocês digitam aí na internet, procuram sobre microbioma para vocês verem como que a saúde do intestino é saúde do corpo como um todo. O intestino interfere muito na vida das pessoas, no humor das pessoas, né? Tanto que o povo fala assim, fulano tá enfesado. Sabe esse termo? Todo mundo fala, mas ninguém sabe o que significa. Fulano tá enfesado hoje? Sabe o que é enfesado? Cheio de fezes, cheio de cocô, cheio de fezes. Então, entendeu? Se você tiver com o intestino saudável, bem, você tá bem. Entende, gente? Ninguém sai. Aí eu trouxe aqui agora. Você tá mostrando um rato, eu queria ver um ser humano. Gente, qualquer pessoa é animal, ué. Aí, tá vendo esse animalzinho? Lá no intestino dele tem umas plaquinhas que esse cientista descobriu. Quando se aumenta, isso aqui é o tubo intestinal. O intestino é um tubo. Na parede do intestino tem essas regiões arroxeadas aqui, tá vendo? Essas regiões arroxeadas, o cientista... Deixa eu aumentar aqui para você ver, ó. Ali. Isso aqui gente, isso aqui é uma endoscopia, né? Uma vídeo real, sabe? Isso aqui é a cavidade intestinal, a luz do intestino. Aqui tá passando água, intestino, remédio, fezes, né? Sabe o que é isso aqui? Esses gruminhos aqui, ó, essas projeções, é câncer, é tumor. Não, gente, são placas do sistema imune intestinal. Aqui, quando você faz um corte, elas aí de novo. Essas placas de pé são elas envolvidas no sistema imune. Então tem verme, tá tendo invasor, ameba, elas começam a ativar o sistema imune. Olha que interessante, são órgãos linfóides intestinais. Aposto que você não sabia disso, não é legal? Ninguém sabe. E aí, eu queria te apresentar agora as células imunes. Isso aqui eu vou apresentar apenas uma introdução, a gente vai ver a função de cada uma com o tempo. Classifica-se em granulócitos, presença de grânulos citoplasmáticos, linfócitos e fagócitos. O que é isso, gente? Está complicando! Tá, não. Sabe o que são granulócitos? São células imunes, glóbulos brancos, um tipo de glóbulo branco, ou leucócito. Porque, pessoal, tenta lembrar, lá no sangue tem leucócito, hemácia e plaqueta. Hemácia e plaqueta, a hemácia faz transporte de O2 e a plaqueta coagulação.
E os leucócitos? Aí que eu quero detalhar a função deles. Só que tem vários tipos de leucócitos. Leuco é branco, cito é célula. Leucocito, célula branca, glóbulo branco, entendeu? Então, mas dependendo do glóbulo branco, a gente classifica em granulócitos. Eosinófilo, basófilo, mastócito. Cada um tem uma função, pessoal. Eu não estou querendo falar a função agora, mas um tem a ver com verme, com alergia. Vamos ver, né? Esse fagócito. Fagócito é célula que fagocita. Célula que fagocita, ela engloba invasor. Então tem o monócito circulante ou macrófago residente. Como assim? Monócito é quando ele está circulando no sangue, indo lá para o local da infecção. Aí quando ele chega no tecido e entra lá no tecido, ele passa a ter o nome de macrófago com função fagocítica. Vocês vão ver, por isso que está essa barrinha. A célula dendrítica, que ela é super importante no englobamento de invasor e na sinalização alerta que está tendo invasão. Vocês vão ver que é importante. E tem o neutrófilo. Essas células têm o poder de fagocitose, tá? E tem os linfócitos, B e T. Linfócito T e linfócito B são tipos de glóbulos brancos com funções imunes. Por exemplo, eu estou querendo dar um detalhe assim amplo. Linfócito B, ele produz anticorpos específicos lá, que a vacina, por exemplo, estimula. O linfócito T, lembra do HIV? Esse aqui é alvo do HIV. Olha que HIV esperto, estratégico. Ele vai atacar a célula em quem deveria atacar ele. Gente, essa matéria é muito legal, gente. Ninguém sabe, gente. Aí eu trouxe aqui uma imagem, um esfregaço sanguíneo, né, pra gente ver, ó. Tudo que você tá vendo aqui, ó. Tá vendo essas células aqui sem núcleo? Essas células são glóbulos vermelhos. Elas transportam oxigênio, elas não têm núcleo, né? E aí essas células roxas grandes aqui que você tá vendo são os leucócitos. E tem vários tipos, basófilo, eosinófilo, neutrófilo, a gente vai ver cada um, tá bom? Por isso que tem esses núcleos diferenciados aí, tá? Agora, tá vendo essas estruturas pequenas, esses fragmentos aqui, essas plaquetinhas? Plaquetinhas, vê se você pega a dica. Tá vendo essas plaquinhas aqui? Plaqueta, gente! Então, o sangue, ele tem plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Ah, mas você tá falando de linfa, agora você tá falando de sangue. Pois é, a gente vai entrar no sistema imune e vai ficar falando o tempo todo dessa linfa, que não está separada da circulação sanguínea, gente. E aí, ó, só para você ter uma ideia, então, geral, fica olhando. Pessoal, tá em outro idioma, mas dá para entender. Tudo começa com a célula tronco sanguínea, célula tronco sanguínea. Isso aqui está lá na medula, né, por exemplo. Então, essa célula tronco, ela vai se diferenciando, por exemplo, numa linhagem mieloide. E aí, passa por umas fases ao granulócito que eu te contei. Granulócito é porque tem esses grânulos lá, esses grânulos citoplasmáticos dentro dessas células. Aí o basófilo, o eosinófilo e o neutrófilo, eles vêm dessa linhagem aí mieloide. Olha só, eles são parentes da hemácia, ó. A hemácia é o glóbulo vermelho, ó. Células vermelhas do sangue, tá vendo? Células vermelhas do sangue. E aí as plaquetinhas, ó, as plaquetas, tá vendo? Então, ó, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas, tá vendo? Mas olha só quem tá ali do lado também, ó. Os linfócitos, ó. Aí, ó, linfócitos T, tá vendo aqui? Linfócitos T, linfócitos B, que eu já falei. E essa célula aqui que chama célula matadora, natural killer. Essa célula também é muito importante. Vai acostumando com esses nomes, gente. Mas olha, não importa. Seja os linfócitos, seja os granulócitos, todas são componentes dos... Aqui, ó, células brancas do sangue. Entendeu a classificação agora, geral? Células brancas do sangue. Tem o glóbulo vermelho e as plaquetas. Ninguém sabe, gente. Tô gostando, é muito legal, né? Olha lá, e aqui, professor, sai da frente, eu tô gostando de tudo, eu quero entender, eu quero saber o que é isso aí. Calma, gente. Povo impaciente, credo. Tá vendo esse tubo? Esse tubo aqui, ele tem aqui o sangue aqui dentro. Mas o que eu quero te mostrar? O sangue, na verdade, o sangue, ele é formado por uma parte plasmática. Aqui tem água, hormônio de corpo, ureia, resíduo, hormônio, nutriente. Tá vendo?
proteína plasmática. E é a grande parte. Tá vendo uma natinha branca? Que essa natinha são os glóbulos brancos e as plaquetas. Isso é para você ver as proporções, pessoal, do sangue. Se você pega seu sangue, o plasma ocupa essa grande parte, as plaquetas e glóbulos brancos, uma natinha fininha e os glóbulos vermelhos aqui. Por isso que o sangue é vermelho, porque o que mais tem no sangue são as células vermelhas, os glóbulos brancos tem pouquinho, sabe? Olha que interessante. Ah, mas se os glóbulos brancos são tão importantes para a defesa, por que tem pouquinho? Ué, porque eles não são os únicos da defesa, tem outros. A pele participa do sistema de defesa, pele, mucosa, tá bom? Mas eu quero dizer que é só para você entender a proporção. A linfa, ela tem uma constituição muito parecida com o plasma, a linfa, sabe? Ah, gente, não é interessante? Por exemplo, pessoa quando está com colesterol alto, triglicerídeo alto, que vai fazer exame de sangue, às vezes eles coletam sangue e deixam num tubinho lá, né, para fazer o exame. Aí, às vezes o sangue decanta, aí os profissionais lá, na hora que olha, que eles conseguem ver uma natinha de gordura aqui, eles já falam, ih, essa pessoa está com, tipo assim, excesso de gordura no sangue. Porque eles conseguem ver aqui umas bolhas de gordura no plasma, triglicerídeo. Ô pessoal, vamos ver, ninguém sai, gente. E aqui é só para você lembrar, ó, quem já fez exame de sangue aí, gente, tá em outro idioma, mas dá para entender. Essa tabela está trazendo assim as referências das células sanguíneas no sangue, né? Essa primeira coluna aqui é a média das células e aqui é a faixa, porque às vezes você faz um exame de sangue e vem a faixa que é normal, né, do ser humano. Então, por exemplo, os leucócitos, tá vendo aqui leucócitos ou células brancas do sangue, né? No total, assim, a média seria 7.400, mas podendo estar nessa média aqui. Às vezes você faz exame de sangue e você acha assim, 10.900. Ah, tô doente, eu tô infeccionado, meus glóbulos brancos estão altos. Não, você está na faixa normal, né? Mas aí, por exemplo, quando você faz o exame, você vai ver lá aí os glóbulos brancos, ó, os tipos que eu tinha falado até agora. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, ao linfócito, T e B, aos monócitos, que são circulantes, né? Esses tipos de glóbulos brancos, eles têm suas proporções em média. Por exemplo, o neutrófilo é o mais abundante, tá vendo? 4.400. Mas você pode encontrar até 7.700, tá vendo? No sangue. Ah, pessoal, é interessante, né? Por exemplo, o eosinófilo, você pode encontrar até 450. O basófilo até 200. O linfócito até 4.800. Por exemplo, pessoas que estão com leucemia, leucócito, leucemia, altera esses valores todos aí. Leucemia é o que se diz câncer no sangue, né? Leucemia é um tipo de câncer nas células brancas do sangue, leucócito, leucemia. Altera esses números todos, tá? Pessoal, mas não preocupe que você fala assim, nossa, eu fiz exame de sangue, meus leucócitos eram alterados. Sim, você pode estar com alergia, com verme, pode estar com tumor, mas que bom que você viu e quanto mais no início, mais fácil de tratar. Dente nascendo, às vezes a pessoa está com dente nascendo, dor de garganta, altera esses números, tá? Quer dizer que você está vivo, gente, isso é bom, né? Pessoal, continuando, ninguém sai, gente, ninguém sai. Pessoal, todo mundo sai, porque acabou, pessoal. Então, o tema de hoje foi uma introdução sobre os órgãos linfóides, a linfa, a circulação linfática e essas células do sistema imune. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Todo mundo sai agora, todo mundo sai. Até a próxima.